Fala, seus nerds, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e, como prometido, eu tô vindo aqui falar sobre o tema Akuma no Mi. Vou falar sobre a história, sobre o ciclo, o despertar, tipos de Akuma no Mi, entre várias coisas que vão surgindo aí ao decorrer dessa conversa, além de algumas curiosidades, algumas informações extras relacionadas a esse tema, beleza? Fechou? Espero que você goste e, sem enrolação, pega a intro aí. Conhecidas como frutas do diabo, as Akuma no Mi são frutas que surgem em todas as formas e cores diferentes. Quando consumidas, fornecem aos indivíduos uma habilidade especial. As características dessa habilidade dependem do tipo de fruta que foi consumida. O indivíduo que comeu um Akuma no Mi e que adquiriu seus poderes é conhecido como usuário de Akuma no Mi. Em alguns países isolados, muitas pessoas não acreditavam na existência de tal fruta, e quando viam os poderes que os usuários conseguiam utilizar, pensavam que aquela pessoa estava amaldiçoada. Vale ressaltar que o indivíduo só pode adquirir os poderes de uma única Akuma no Mi. Caso mesmo consuma outra fruta, o resultado será a morte. Entretanto, existe uma exceção, pois o personagem Barba Negra conseguiu adquirir os poderes de duas frutas. Existem várias teorias sobre isso, mas continua sendo um fato que ainda não foi explicado pelo autor. Também não pode existir duas frutas iguais ao mesmo tempo, e apenas uma mordida é necessária para o usuário ganhar tal poder. Após isso, a Akuma no Mi se torna um fruto simples e com péssimo gosto. A maioria das pessoas que as consumiram comeram toda a fruta, pois aparentemente não sabiam desse fato, não sabia que poderia comer apenas um pedaço e já ganharia esses poderes, né? Descascar e comer pedaço por pedaço também funciona, a gente viu isso com o Caco e a Califa, né? Engolir a fruta por inteiro, como o Bug fez, tem o mesmo efeito. Ou seja, mano, se você cortar, se você picotar, se você engolir, fazer o que for, o que importa é você comer o pedaço. Você comeu o pedaço primeiro, ainda tem isso. Porque se você repartir aquela fruta, dar um pedaço para um e um pedaço para outro, quem comer primeiro vai adquirir o poder primeiro, entendeu? Ela já, na hora que você come, ela já automaticamente escolhe aquele dono. Basicamente, ela já foi eliminada do pacote ali, mano. Não tem mais ela para poder ninguém comer. Basicamente é isso. A origem dessas frutas ainda não foi esclarecido na obra. O que fala é que a Akuma no Mi são os frutos dos demônios dos mares e que o segredo do seu poder está escondido na Grand Line. Isso é o que comentam, né? Agora que você entendeu um pouco sobre a Akuma no Mi, eu vou explicar para você os estágios de uma Akuma no Mi, ou melhor, o ciclo de uma Akuma no Mi. Como é que funciona esse ciclo? Inicialmente a fruta é encontrada e consumida, em seguida o indivíduo adquire os poderes, afetando assim o fator linhagem, que resumidamente é o modelo da própria vida, presente em todos os seres vivos. Isso aí foi descoberto pelo Dr. Vegapunk, juntamente com o líder da família V-Smoke, né? Então galera, quando o indivíduo morre, a habilidade da fruta do diabo renasce em outra fruta similar. Em vez de crescer a partir de uma planta, a habilidade simplesmente se regenera dentro de outra fruta similar, estando ela mais próximo do local da morte do antigo usuário. Isso foi visto quando o Smiley morreu e a Sara no Mi modelo Axolotl se transplantou em uma maçã que estava nas proximidades. E assim se inicia um novo ciclo. Então, resumidamente, inicialmente a pessoa come a Akuma no Mi, em seguida ela adquire o poder e depois vem o ciclo em que a Akuma no Mi vai se renovar, que é o ciclo em que o usuário morre e essa fruta renasce em outra fruta. Beleza? Fechou? Até aí tá tudo bem? Show, maravilha. Agora, depois que você entendeu um pouco da história da Akuma no Mi, entendeu o ciclo, como funciona a regeneração, como funciona para poder adquirir esse poder, o fator linhagem e tudo mais, a gente vai para os tipos de Akuma no Mi. As Akuma no Mi são diferenciadas em 3 tipos, a do tipo Paramésia, a do tipo Logia e a do tipo Zoa. Mas espera aí, Dante, o porquê, como elas são diferenciadas e o porquê que ela é diferenciada, a real é essa. Elas são diferenciadas pelas características dos seus poderes, algumas fornecem características totalmente diferentes uma da outra. Vou explicar para você. As Akuma no Mis do tipo Paramésia, uma das Akuma no Mis mais comuns, fornecem ao usuário habilidades físicas e características sobre-humanas, como geração de ondas de choque, algumas frutas alteram características do corpo, como um corpo de borracha, um corpo de lâmina, alguns usuários conseguem levitar, conseguem movimentar objetos, transformar pessoas em brinquedos. Claro que existem alguns usuários que podem manipular e gerar alguns tipos de substâncias, como cera e veneno. O interessante é que alguns fãs de One Piece tiveram uma ideia brilhante, cara. Eles criaram grupos dentro do tipo de Akuma no Mi Paramésia. Como assim, cara? Agora você me confundiu de vez, Dante. Calma, relaxa que eu vou te explicar. Eles criaram grupos como Akuma no Mis do tipo Paramésia corporal, de transformação, de criação, espacial, entre outros. Então, cara, eles dividiram as frutas paramésias, que são várias, né, mano? Eles dividiram por grupo e a sua característica de paramésia, basicamente isso. Interessante, não é, mano? Beleza, agora que você sabe
a característica principal, que é a mudança corporal nesse tipo de paramésia, vou explicar para você o tipologia. Esse é o tipo mais raro das Akuma no Mis. A característica dominante dela é oferecer aos seus usuários a capacidade de se transformarem em um elemento. Seja elementos sólidos como gelo e areia, líquidos como lama ou xarope, gases como fogo, fumaça ou gás venenoso, energia como relâmpago ou materialização, de conceitos abstratos como a escuridão. Isso pode efetivamente tornar os usuários intangíveis, tornando os ataques físicos inofensivos, ou permitindo que eles sejam capazes de absorver ataques completamente. Eles também ganham todas as habilidades relacionadas a esse elemento, como no caso da areia, onde a umidade pode ser absorvida, ou no relâmpago, onde o usuário pode viajar através dos objetos, como a eletricidade faz. Podem ganhar também a habilidade de dispersar, controlar e reintegrar qualquer parte do seu corpo enquanto estiver consciente e no controle de seus poderes, incluindo explosões, ferimentos de bala ou cortes, ou seja, os usuários da logia podem mover cada parte do seu corpo enquanto estiver com o seu corpo em forma de elemento. Então, a característica que diferencia os usuários de tipo logia é a capacidade de se transformar em um elemento, beleza? Então vamos lá para o tipo Zoa. Os usuários de frutas do diabo do tipo Zoa ganham a capacidade de se transformar em um animal e adquire todas as características associadas a esse dito animal. O usuário também pode se transformar em uma forma híbrida, humano-animal, ou híbrido gêmeo-besta. Frutas Zoa também podem ser transferidas para armas de fogo ou espadas. As Zoas não se baseiam apenas em animais comuns, mas também em animais pré-históricos, como dinossauros e criaturas mitológicas. Inclusive, as frutas do tipo mitológica às vezes são consideradas mais raras que as frutas do tipo logia, só pra você ter noção do grau de raridade. Porque também, mano, você tem fênix, você tem dragão. São frutas fora do comum, entendeu? Então realmente são frutas muito raras. Vale ressaltar que também existem frutas artificiais do tipo Zoa, mas antes precisamos entender seu propósito e como foram criados esse tipo de frutas artificiais. Mano, antes eu vou te explicar o que é uma fruta artificial para poder adentrar no tipo Zoa dessa fruta. Uma Akuma no Mi artificial é um tipo de Akuma no Mi criada com um propósito científico. Elas foram produzidas em variedades independentes pelo Dr. Vegapunk, porém foi um fracasso. Então, o cientista Caesar Claw reaplicou os estudos de Vegapunk para criar o SED, substância essencial para Smiley, que é a Akuma no Mi artificial sendo manufaturada por Don Quixote Don Flamingo para o Yokon Kaido, que usou para criar um exército de usuários de Akuma no Mi. Vale ressaltar que até o momento sabemos que apenas as frutas do tipo Zoa foram produzidas. Então, só para concluir, as frutas do tipo Zoa têm a característica principal de transformar o corpo de usuário em um animal. Então, agora que você entendeu um pouco sobre a história da Akuma no Mi, você entendeu o ciclo, os tipos, vamos lá que eu vou te explicar uma forma de ampliar o poder de Akuma no Mi que se chama despertar. Quando é dito por algum usuário que ele conseguiu despertar o poder daquela fruta, isso significa que ele aprimorou o poder da sua Akuma no Mi. Mas como funciona isso? Como ele consegue aprimorar esse poder? Até o momento se deduz que quanto mais os usuários compreenderem suas capacidades, mais variedades de técnicas poderão utilizar e eventualmente leva ao próprio despertar da fruta. Aqueles que não conseguem aproveitar bem o poder de sua fruta não serão capazes de utilizar as suas capacidades ao máximo. O interessante é que, através dessas habilidades aprimoradas, foram vistos um aumento significativo de poder, assim como novas habilidades. Vale ressaltar que os efeitos do despertar dependem do tipo de cada fruta. Ou seja, cada tipo de fruta, quando despertada, é aprimorada diferentemente. Então, agora que você entende o que é o despertar, como funciona, eu vou estar te explicando um pouco sobre o despertar de cada fruta, com as informações que a gente tem até agora, beleza? Despertar da fruta paramésia. O usuário consegue alterar a paisagem ao seu redor para combinar com as propriedades da sua fruta do diabo. Isso para manipular e deformar a paisagem. Ainda não se sabe se varia de fruta para fruta, ou todas as paramésias têm os mesmos poderes de despertar. Isso pelo fato de ter sido mostrado poucos usuários que conseguem atingir esse despertar. Então galera, o despertar das frutas tipologia ainda não foi mostrado pra gente. Não foi dado nenhuma dica, nada do tipo. A gente sabe que vai aprimorar a habilidade do usuário. Agora, como vai aprimorar, não foi mostrado ainda, beleza? Então vamos lá para o despertar das frutas tipo Zoa. Para os poderes do tipo Zoa, o despertar concede aos usuários transformações muito maiores que outras, além de ganhar ainda mais força física e durabilidade, e também uma maior taxa de recuperação.
Esse fator foi demonstrado em Imperial Down através das bestas carcereiras, todas tinham sua fruta Zoa despertada. E a gente viu o quanto elas davam trabalho, porque quanto mais você batia, parecia que ela voltava mais forte. A taxa de recuperação, a forma com que ela resistia aos ataques era surreal, mano. Entendeu? Então a fruta Zoa despertada, o tipo Zoa despertada, mano, é absurdo. Então, agora que você entende o que é o despertar da fruta, e o despertar de cada fruta, como funciona, é claro que eu não consegui explicar a logia porque até agora não tem informação. Eu vou explicar mais uma coisa que pode aprimorar o poder de um usuário de Akuma no Mi. Claro que não foi testado em todos os usuários ainda, mas tem um usuário que conseguiu aprimorar a sua Akuma no Mi. E olha que é algo que você vê direto, só que, mano, você nem imagina. Você nem sabe que aquilo ali altera, de fato, o poder de uma Akuma no Mi. Pode aprimorar o poder de uma Akuma no Mi. Então vamos lá. Durante seu aprendizado de 6 anos com a Doutora Kureha, Tony Choppa criou uma droga chamada Rumble Ball, que aumenta os efeitos de sua fruta do diabo. Até agora, ele é o único a ter consumido. Segundo ele, a droga Rumble Ball interrompe os comprimentos das formas das frutas do diabo. Está implícito que a Rumble Ball será ativada quando consumida por qualquer usuário de fruta do tipo Zoa. Após 2 anos de treinamento e pesquisa, o corpo de Chopper foi capaz de replicar o efeito da Rumble Ball, sem ter que consumir nenhuma, exceto no caso de seu Monster Point, que agora requer apenas uma única pílula e está sob seu controle total. Então, mano, o Chopper tem um segredo para aprimorar o poder de uma fruta. Isso pode ser fruta do tipo Logia, do tipo Paramésia, do tipo Zoa. Mano, ele pode amplificar, utilizar a fórmula que ele criou, a Rumble Ball, para o tipo de Zoa dele, para utilizar em outra fruta. Mano, muito foda, entendeu? E, cara, muita gente vê a Rumble Ball e fala, caraca, mano, é uma pílula que dá um poderzinho a mais pra ele, mas, velho, é muito além. Ela modifica a Akuma no Mi, ela modifica o processo, o ciclo da Akuma no Mi dentro de você. Mano, surreal. Então agora que você entende o que é uma Akuma no Mi, o seu ciclo, o seu tipo, a forma de aprimorar o seu poder, cara, você tá preparado para o próximo estágio. As vantagens e desvantagens de uma Akuma no Mi. E aí, vamos nessa? As vantagens de uma Akuma no Mi. Proporciona ao usuário vantagens em combate, como maior força física, uma variedade de ataques únicos e até mesmo controlar a força da natureza. Existem também poderes que são bons para suporte, como a capacidade de curar outras pessoas, sentidos aprimorados e de criar comida a partir do nada. Os poderes da Akuma no Mi são tão variados e misteriosos que as habilidades adquiridas ao comer uma dessas frutas podem servir a propósitos que podem transcender os limites normais. Um exemplo é que uma dessas Akuma no Mi foi capaz de curar uma doença que seria incurável. Além disso, tem a questão de viagem no tempo, né, mano? Que a gente viu agora no Wano. Até viagem no tempo tem como fazer, velho. Aquela Toki Toki no Mi. Nossa, mano, muito apelão nessa fruta. Eu vou fazer uma lista de frutas também. Mano, eu vou ter que encaixar ela. Não tem como, velho. Imagina uma pessoa pegar essa fruta e mudar toda a história de One Piece. Seria loucura. Mas isso é uma teoria que dá pra eu fazer um vídeo também, fechou? Voltando ao assunto vantagens de Akuma no Mi, independente de qual poder alguém receba, mesmo aqueles que normalmente seriam considerados poderes estranhos ou inúteis, podem ser utilizados como um recurso altamente valioso dentro e fora de combate. O que importa é a força, habilidade e criatividade do usuário. E outra coisa, comer uma Akuma no Mi vai fazer com que o usuário fique muito mais forte, entendeu? Então se ele é um ser humano comum, ele vai deixar de ser um ser humano comum, é como se fosse um mutante. Ganhou um poder sobre-humano, mano. Existe uma outra vantagem que muita gente não fala, cara, que é a de manipular as pessoas. Mas peraí, como assim manipular as pessoas? A Akuma no Mi, nem todas as Akuma no Mi têm esse poder. Mas não é isso, velho. Não é isso em questão. É a questão da crença das pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam na existência de Akuma no Mi, não acreditam nos poderes. E acredita que é uma magia, quando vê o usuário utilizando aquilo ali, acha que é uma magia, algo do tipo. E esse usuário acaba tendo um certo poder de manipular as pessoas. Porque, caraca, mano, aquela pessoa tem um poder, tem uma magia e tudo mais, ela consegue fazer algumas coisas. Então, algumas pessoas têm até medo das outras por ver aquilo ali, entendeu? Então, acaba que uma pessoa pode manipular, fazer com que aquela pessoa não haja como ela deveria agir, porque tem medo daquele poder, acha que é alguma coisa relacionada à magia, alguma feitiçaria, algo do tipo, entendeu? Então, essa é uma das vantagens do usuário de Akuma no Mi, né? Pode usar como vantagem também. Então, agora que você entendeu sobre as vantagens de um Akuma no Mi, eu vou falar sobre as desvantagens. Ou melhor, desvantagens / fraqueza. Beleza? Fica melhor dessa forma. Com esse novo poder, surge uma fraqueza.
o mar rejeita o novo usuário de Akuma no Mi, que se torna impotente enquanto estiver submerso. Ou seja, o usuário não consegue se movimentar. Ele basicamente ele é um martelo dentro d'água, ele só afunda, cara. Um dos maiores perigos criados pela fraqueza de um usuário de Akuma no Mi em relação à água é o risco de afogamento, do qual os oponentes podem tirar vantagens para matar até mesmo os mais fortes dos usuários de Akuma no Mi. No entanto, deve-se observar que o risco de afogamento só se aplica aos usuários de Akuma no Mi que não conseguem respirar debaixo d'água. O risco de afogamento só se aplica aos usuários de Akuma no Mi que não conseguem respirar debaixo d'água. Você conseguiu entender? É por causa dos homens peixes, cara. Por causa dos tritões. Esse risco não se aplica a eles. Mas, Dante, como assim você conseguiu tirar essa conclusão? Simples, cara. Existe um usuário de Akuma no Mi que é um tritão. O nome dele é Vanderdyke Nono. Ele comeu a fruta do alvo. No entanto, mesmo se o usuário de Akuma no Mi conseguir sobreviver debaixo d'água sem se afogar, ele ainda será incapaz de se mover. Essa mobilidade tornaria os usuários vulneráveis aos perigos subaquáticos, como os reis dos mares, como os predadores que tem no oceano. O interessante é que o Oda afirmou em SBS que só depois de um usuário de Akuma no Mi ter pelo menos metade do seu corpo na água é que ele fica imobilizado. Isso é visto com Luffy na banheira de Boa Hancock, onde os dois ainda eram capazes de se mover. Também foi visto que o Brook perdia lentamente sua força enquanto os níveis da água subia na enchente do Palácio Hyuga, demonstrando que estar em contato com o mar não rouba instantaneamente sua força, ao menos que atinja um certo nível. Sabendo disso, vamos para mais uma desvantagem muito importante, cara. Devido à falta de informação conhecida e com frutos do diabo que ainda são desconhecidos, o consumidor meio que joga na sorte, cara. Que fruta que ele vai conseguir, que fruta que ele vai estar comendo, cara. Então, tipo assim, o poder não vai ser inútil, mas também não vai ser o poder que você deseja, cara. Pode ser um poder de você transformar o seu corpo em colher, entendeu? Tá, tem sua utilidade, mas transformar seu corpo em colher... Tá, não tem esse poder ainda, eu tô inventando aqui, mas pensa nisso. E aí vamos para mais uma desvantagem, o Kairoski, ou Pedra do Mar, uma substância especial que emite as mesmas energias do mar. Também pode cancelar os poderes da Fruta do Diabo através do contato físico com o usuário. Agora, o quanto vai manter enfraquecido o usuário depende muito do contato físico. Quanto mais contato físico você tiver com aquela pedra, cara, você vai ficar sem poder, você vai ficar muito, muito fraco. Porque ela tem aquele mesmo efeito da água, né, mano? Vale ressaltar que a marinha possui esse material em grande quantidade, pelo menos é o que é visto pela gente, porque eles fazem celas, fazem algemas, armas, cascos de navios, ele coloca totalmente de Kairoski para evitar os reis dos mares, né? Então, mano, é o que prova que eles têm bastante desse material aí, beleza? A próxima fraqueza é uma fraqueza bem peculiar. Ela é uma fruta, ela se chama Yami Yami no Mi, é a fruta da escuridão. Ela tem o poder de enfraquecer o poder da Akuma no Mi. Cara, é como se fosse um Kairoski em forma de poder. Então, até o momento, ela é uma das frutas que consegue parar qualquer poder de uma Akuma no Mi. Uma outra fraqueza é o Haki, porque o Haki ele consegue parar a intangibilidade, ele consegue afetar a intangibilidade da fruta Logia. Interessante, não é? Então, por exemplo, o Ace que tem o poder do fogo, que tinha o poder do fogo, ele transforma o seu corpo em uma chama e evita que o inimigo atinja ele. Só que quem possui o Haki consegue atingir ele perfeitamente. Isso foi visto até mesmo na morte dele, né? Claro que tem uma dose do poder ali do Akainu que é superior ao dele, mas tem também um Haki ali, né, velho? Que não tinha mostrado, não tinha sido adaptado naquela época, mas que a gente já sabia. A gente sabia que tinha uma coisa a mais ali que não tem condição, velho. Não é só a fruta ser superior que pode dar um dano daquele, abrir um buraco no peito de uma pessoa. Enfim. E vamos para uma próxima fraqueza, a limitação da utilização de uma Akuma no Mi. Mas como assim acontece essa limitação? Quando o usuário de Akuma no Mi ele está exausto, ele não pode utilizar a sua habilidade corretamente. Isso deve-se ao cansaço, ele precisa se recuperar. Então isso é uma desvantagem. Se você estiver cansado, você não pode usar o seu poder por completo. Então, no meio de uma batalha lá que você já chegou no seu auge, cara, esquece, mano. Você não consegue utilizar aquele poder, porque você pode até conseguir, mas não vai ser com aquele auge todo, não vai ser com aquele poder total, e isso pode te levar a uma consequência muito grave, porque em uma batalha você está colocando sua risco em vida. Em uma batalha você está colocando sua vida em risco. Nossa, risco em vida. Vamos para a penúltima fraqueza, que é as frutas similares. Isso sim pode ser uma fraqueza de alguns usuários, pois existem usuários que têm frutas similares,
mas uma fruta é mais poderosa que a outra. Por exemplo, a fruta do Akainu, que eu citei agora acima, há poucos momentos eu citei a fruta do Akainu, e a fruta do Ace. Então, cara, a gente vê que a fruta do Akainu é muito mais poderosa que a fruta do fogo, cara. Então tem essa fraqueza para alguns usuários. E assim vamos para a última fraqueza que eu consegui listar, cara. A fraqueza de alguns usuários, né? Não é todos. Mas assim, são frutas que são menos eficazes contra outras. O melhor exemplo que eu consigo te dar aqui é a Goro Goro no Mi contra a Gomu Gomu no Mi. Goro Goro no Mi, fruta do relâmpago, contra a Gomu Gomu no Mi, fruta da borracha. O que acontece? A gente viu na luta do Luffy contra o Enel que a fruta do relâmpago não tinha nenhum efeito na borracha. Lógico, isso é lógico, né? A ciência prova isso aí, né? Então, existe frutas que não tem muita eficácia contra outra, então acaba sendo uma fraqueza para algum usuário. O usuário pode definitivamente perder uma luta porque a sua fruta não é tão eficaz contra outra. Então essa é uma das fraquezas e a última fraqueza, beleza? Mano, se você chegou até aqui, você é foda, mano. Você já sabe o que é uma Akuma no Mi, como é que funciona, o seu ciclo, o seu despertar, os seus tipos, sua vantagem e desvantagem. Mano, você é foda. Você é realmente um fã de One Piece se você assistir esse vídeo todo aqui, velho. Porque haja explicação, viu? Eu não tô muito contente, então, velho, vou trazer mais coisa ainda. Vou trazer um extra pra você. Mais informação sobre a Akuma no Mi pra poder implementar isso aqui. E ainda tem mais. Vou deixar o extra aberto aí nos comentários pra eu poder sempre ir incluindo outras coisas, outras curiosidades que for surgindo sobre a Akuma no Mi, porque tem muita coisa que ainda não foi contada sobre a Akuma no Mi. A sua origem não se sabe da onde realmente veio, como a Akuma no Mi tem esse poder, entendeu? A gente sabe que o poder renasce em outra fruta, mas não sabe da onde vem esse poder, entendeu? Então tem muitas curiosidades ainda para surgir, e eu vou trazer esse extra com algumas curiosidades que eu separei aqui. Com certeza vai ter muito mais, e vocês podem estar falando para mim que eu vou estar colocando aí no destaque dos comentários, né? Do que se trata essa curiosidade ou esse extra que você está comentando também. E vamos conversando, fechou? As Akuma no Mi são frutas que são muito procuradas em todo mundo, né? E elas nascem em qualquer lugar, renascem em qualquer lugar, né? Então, quando encontrada, alguma pessoa ou come ou tenta vender. No mercado negro, uma Akuma no Mi já inicia com o preço de 100 mil berries. E ela já chegou uma das Akuma no Mi já chegou a 5 milhões de berries. Qual Akuma no Mi foi essa? A Ope Ope no Mi, a fruta da operação. Ela teve esse valor e até a marinha tava tentando comprar e tudo mais, mas ela foi comida pelo Lau, né? Então, mano, existe um mercado de Akuma no Mi, existe vendas de Akuma no Mi, e cara, é uma coisa assim que não é normal de se acontecer, mas você encontra, né? Dá para o usuário encontrar se procurar. Cara, eu tenho certeza que durante todo esse período que você vem assistindo One Piece, ou anos, ou meses, ou até mesmo que você que não terminou, já viu vários poderes, né, cara? E eu também. Eu já parei pra pensar assim, cara, será que existe quantas Akuma no Mis? Mano, não se sabe ao certo. Eu até tentei encontrar algo do tipo assim, pesquisei, olhei em algumas informações, ver uma lista de Akuma no Mis e tal, mas não se sabe a quantidade ao certa. O que se sabe é que já se passam de 200 Akuma no Mis, quase chegando a 270, 280, por aí. Entendeu? Nessa faixa. Mas assim, sempre vai aparecendo novos personagens, sempre vai aparecendo novos poderes, novas Akuma no Mi. Então, cara, é difícil seguir o ritmo. Principalmente os sites de informação, fóruns, a maioria não segue. E assim fica meio difícil de passar essa informação concreta pra você. Se alguém souber aí quantas exatamente tem, atualmente, com a data de hoje, mano, solta pra nós aí, velho. Entendeu? Manda pra nós, que a gente pode até fazer um vídeo de todas as Akuma no Mi e por aí vai. Fechou? Então é isso aí, galera. O que se sabe é que é mais de 200, fechou? Algumas pessoas acreditam que através do canibalismo existe uma forma de burlar o ciclo da Akuma no Mi. Cara, eu não acredito, e depois que o Oda falou isso no SBS, aí que eu desacreditei mesmo. O Oda fala no SBS que se você comer um usuário, ele responde pra um fã, né? Que o fã falou assim, se alguém comer o Luffy, ele vai adquirir os poderes da borracha? E o Oda responde não, ele vai ter uma intoxicação alimentar e pode morrer, entendeu? Então, mano, não tem como adquirir poder de outra pessoa comendo ela. Simples. Uma coisa que a gente tem que recordar aqui, muita gente fala sobre a Mãe Carmel, sobre o poder que a Big Mom adquiriu comendo a Mãe Carmel, mas como assim comeu? E como ela poderia adquirir esse poder? Mano, é simples de entender. A Big Mom estava em um banquete, era o aniversário de 6 anos dela, e lá provavelmente teria uma fruta similar à fruta da Carmel.
entendeu? E ela comeu comeu o Carmel, comeu as crianças, comeu todo mundo, né? E aí adquiriu esse poder, entendeu? Então fica bem simples de analisar dessa forma, né? Que tinha um banquete ali, que tinha frutas, que tinha outras coisas, pra ela poder adquirir aquele poder. Então é basicamente isso. E sobre o Barba Negra também existem outras teorias, e eu também quero fazer uma teoria que dispensam basicamente essa daí, dispensa totalmente, né? Porque já foi falado aí com o Oda que não tem essa possibilidade. Então, vou deixar para uma teoria que eu vou falar e tal, mas já fica claro essa questão do canibalismo que não existe. Não existe num ciclo, não quebra o ciclo da Akuma no Mi, não tem como quebrar até o momento o ciclo da Akuma no Mi, beleza? É isso aí. Cara, o que muitas pessoas não sabem é que existe uma enciclopédia de Akuma no Mis. Cara, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram pra conversar com as pessoas, perguntar sobre isso e tal, mas a galera não fazia ideia que existia um livro em que mostrava todas as Akuma no Mi, seus poderes e tudo mais. Até porque também eu acredito que não é pouco falado no anime, né? Mas sim, mano, existe uma enciclopédia que fala sobre as frutas, os seus poderes e outras coisas, né? Mas foi falado que algumas Akuma no Mis não tem imagem, então não tem como saber qual é, mas claro, tem outras que tem. Um exemplo é o Barba Negra, que ele sabia como era a fruta da escuridão. Ele tinha esse conhecimento, porque ele já leu o livro da Akuma no Mi, né? De Akuma no Mi, já viu como é que é e tudo mais. E ele sabia como era a fruta para poder, no dia que encontrasse ela, consumir. Também tem outras pessoas que teve posse desse livro, né? Que utilizaram esse livro e que tem posse ainda, que é o governo mundial, com certeza. A Marinha também tem. Além de o líder da família V-Smoke, né? E até mesmo o Sanji já teve esse livro em mãos e conseguiu ver a Suna no Mi, a fruta da invisibilidade, e escolher e ver que realmente ela era aquela fruta preferida dele. Então, velho, existe realmente um livro e, cara, ele tá solto pelo mundo aí. Algumas pessoas têm esse conhecimento, algumas pessoas sabem sobre ele. E é um segredo, acho que esses livros são guardados em 7 capas, em 7 chaves, porque realmente, pô, imagina você saber todas as Akuma no Mis e você poder escolher, saber qual é o poder que você tá tendo ali. É uma vantagem tremenda, seria uma vantagem tremenda. E é isso aí, galera. Essas são as curiosidades, são os extras que eu tenho para trazer aqui. Se você souber mais algo, se você tiver mais algum extra que eu esqueci de falar aí, porque são muitas coisas, eu fui anotando tudo que eu relembrava, né, tudo que eu pensava, e é só uma cabeça pensando, né, mano? Então, se você conseguir lembrar de algo aí que eu não falei aqui no vídeo, em relação a esses extras aí, pode colocar aí que a gente vai estar implementando, né, nos meus comentários, vou estar colocando a extra e colocando outras coisas que for aparecendo, e a gente vai conversando, fechou? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já tenho, acho que umas 3 horas de gravação, é porque eu errei algumas coisas, e a gente vai voltando em algumas coisas, vai analisando algumas coisas que a gente fala, né? Então já tem umas 3 horas de gravação que eu tô aqui, minha garganta tá só o pó da rabiola, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou editar, vou fazer a parada toda aqui e vai sair bacana, fechou? E espero que vocês tenham gostado demais, é um prazer estar com vocês aqui todos os dias. Valeu, falou e fui! So don't just let me get it. Yeah, let's go.